Uma das maiores preocupações dos especialistas é com a alimentação mundial. Estima-se que em 2050, quando o número de pessoas chegar a cerca de 9 bilhões, a quantidade de alimentos será insuficiente para atender a toda a demanda. E qual será a solução? Alguns estudiosos já pensam nos insetos como fonte de proteína. E aí, o que você acha disso? Inseto? Como assim? Acho nojento. Teria coragem de comer um bolo feito de uma farinha de barata ou algum espetinho de gafanhoto? Com certeza, se for bom, tenho coragem sim. Muito nojento. Muito estranho, muito estranho. É meio, sei lá, o brasileiro inventa cada moda, né? Cada coisa que aparece, a gente fica surpreso, mas eu não teria coragem, não. Estranho pode até ser, mas é real. Em alguns lugares do mundo, esse hábito de consumir insetos já é comum. Prática que recebe o incentivo da Organização para Alimentos e Agricultura da ONU, que defende que essa fonte de proteína pode ser o futuro da alimentação mundial. Foi justamente para discutir o assunto que este zootecnista formado na UFLA e consultor em insetos ministrou uma palestra para estudantes e professores da instituição. A gente veio tentar estimular que essa linha de pesquisa se inicie aqui na UFLA, né? Atualmente a gente faz pesquisa interna nas empresas, mas é algo muito superficial, muito carente, e a gente acredita que uma parceria com a universidade vai fazer essa atividade desenvolver bastante no Brasil. A palestra foi organizada pelo Núcleo de Estudos em Entomologia e é claro que não podia faltar a mesa de guloseimas. Tá certo que não são tão convencionais assim, mas o público aproveitou. É um tema novo, né, que desperta o interesse e, por outro lado, existe uma barreira cultural muito grande também. Então, a gente acredita que é através de conhecer melhor esse tema, conhecer os prós e os contras, que a gente pode formar opinião. As opções são muitas. Tem bolo preparado com farinha de barata, patês com tenébrio, bombons de chocolate recheados com grilos e coberto com larvas. Nem todos os insetos podem ser consumidos, mas são em média 1.500 espécies que podem fazer parte do seu cardápio. Ele basicamente é o substituto da fração proteica que a gente tem na nossa dieta, né? Então seria não um substituto, uma alternativa. Então, quando a gente pensa num prato tradicional de comida com o arroz, o feijão, a salada e o bife, os insetos entrariam como uma alternativa ao bife. Você poderia, ao invés de estar comendo um pedaço de carne, estar comendo uma porção de gafanhotos, atendendo o seu organismo da mesma forma satisfatória à sua saúde. Eles já fazem parte da alimentação humana de mais de 2 bilhões de pessoas em 120 países. Mas em alguns lugares, como aqui no Brasil, a prática ainda esbarra numa questão cultural. A resistência existe, ela é natural. A gente cresce assistindo na mídia propagandas falando para a gente exterminar insetos, que eles são prejudiciais. Então, existe, mas é, na verdade, um mito da ignorância sobre esse assunto. Então, o que a gente pode fazer é esclarecer, mostrar que é uma fonte de alimento riquíssima em potencial e que atualmente está sendo negligenciada. Mas por aqui, essa resistência já não existe mais. Bem, o sabor depende muito do alimento que você fornece para o inseto, né? Como esse que eu acabei de comer, um tenébrio, ele é alimentado com farinha de pão, então ele tem esse gosto meio amendoado, mas é bem gostoso.